Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alain, canal Fé Sem Política. E hoje nós vamos meditar, vamos falar um pouco sobre a oração e sobre a oração oficial da igreja, que é a liturgia das horas, ok? Então nós vamos dar uma introdução, talvez, porque é impossível a gente conseguir abordar todo o vasto tema da oração. E a gente sabe que a oração principal, vamos dizer assim, a oração oficial da igreja é a liturgia das horas. Para nós católicos é a liturgia das horas. Só que a doutrina da igreja ela é muito ampla, a tradição de oração da igreja ela foi se desenvolvendo desde a época de Jesus, quando Jesus ensina o Pai Nosso, quando Jesus pronuncia o nome do Pai, ele fala Pai, e quando o Paulo vai dizer que os cristãos, eles invocam a Deus como Pai, o Espírito de Cristo está em nós e invoca, fazendo de nós filhos através do batismo, e aí nós somos, dizemos assim, autorizados para prestar esse culto a Deus na igreja. Então veja, a gente sabe que a oração principal a oração oficial da igreja, está na liturgia das horas, Mas nós temos aqui uma definição extraordinária no Catecismo da Igreja Católica, no número 2558, uma definição extraordinária de Santa Teresinha. Olha só o que ela diz, gente, nos manuscritos autobiográficos dela, no número 25. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então, a oração principal é a do coração, é esse impulso do coração, Por isso que a igreja, a própria introdução, depois a gente vai ver na liturgia das horas, vai falar de você, quando você fala ou quando você medita ou até contempla a sua vida, o seu coração tem que estar concorde com aquilo que você reza, com aquilo que você ora. Porque senão não tem sentido. Se eu rezo uma coisa, oro uma coisa e depois a minha vida diz outra coisa, alguma coisa está errada. Não é a oração que está errada, mas é a minha vida, a minha atitude. Então eu tenho que procurar essa conversão do coração. Aí sim, quando eu passo por essa conversão do coração, da alma, a minha oração com certeza ela vai conseguir atingir mais, vamos atingir, entre aspas, mais o coração de Deus. Então veja, e aí tem outras definições de oração, O São João Damasceno vai dizer que a oração é a elevação da alma a Deus ou pedido a Deus dos bens convenientes. Então, a elevação da alma, é um pedido, é uma intercessão, é um clamor, é um louvor. Então, tudo isso é a oração, Agora, só para a gente aprofundar um pouquinho mais, eu peguei aqui no Denzinger como que acontece a oração dentro da Igreja Católica, dentro da tradição católica, dentro da Igreja. Veja, toda vez que eu participo de um sacramento, toda vez que eu recebo um sacramento, e sacramento é um sinal que significa algo e ao mesmo tempo realiza algo,
por exemplo, o batismo, ele significa incorporação em Cristo, mergulho em Cristo, e ao mesmo tempo ele realiza essa graça. Ele mergulha em Cristo, né? A Eucaristia não somente significa o corpo de Cristo, mas ela realiza o corpo de Cristo, né? Até a gente, na tradição da igreja, com Santo Tomás de Aquino, ele vai usar a expressão transubstanciação. Acontece essa realização, uma transformação da substância. A substância entendida naquela época, pela filosofia daquela época, né? Mas é uma transformação da própria substância do pão, da própria substância do vinho, no corpo de Cristo. Então, o sacramento da Eucaristia, ele não somente significa o Cristo, mas ele realiza o Cristo, né? Acontece essa transubstanciação da substância do pão e da substância do vinho na substância do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a leitura que eu estou gravando esse vídeo próximo à festa do Corpus Christi, do corpo de Cristo, que é justamente a leitura de João 6, né, de 51 seguintes, versículos 51 seguintes, que Jesus fala que é verdadeiramente comida, é verdadeiramente bebida. Quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não ressuscitará no último dia, assim outras citações. Então veja, no número 4715 do Denzinger, fala assim que todos os sacramentos são atos de adoração de Deus em Cristo e na Igreja. Então todos os sacramentos, né, o batismo, a crisma, a Eucaristia, quando a gente faz a primeira Eucaristia e continua participando da Eucaristia, mesmo o matrimônio, a ordem, né, a unção dos enfermos, todos os 7 sacramentos, eles são atos nossos de adoração a Deus em Cristo, porque Cristo é que dá eficácia, Cristo é que institui os sacramentos e Cristo é que dá eficácia a esses sacramentos, e na igreja, né? Então, em comunhão com a igreja. Então, veja, todos os sacramentos, eles já são atos de adoração. Então, quando a gente participa da celebração eucarística, quando a gente, no sacramento da reconciliação, quando a gente confessa os nossos pecados, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos reconhecendo aquilo que Deus é. Né? Adorar, depois a gente pode até fazer outro vídeo, né, sobre o que é adoração, tal, né? Eu tive a graça de participar de uma comunidade chamada Comunidade Adoração e Missão, onde a gente refletia, e eles refletem muito hoje ainda, e ensinam os leigos, ensinam os padres, ensina a igreja como adorar, né? O que é adorar, o que é entrar nessa comunhão perfeita com Deus, né? Depois, gente, aqui eu vou estar citando algumas passagens aqui do Denzinger, para a gente fundamentar um pouco o que é essa oração, né? Qual que é o fundamento da oração dentro da Igreja Católica? Então, veja, existem as práticas piedosas, né? A gente chama de devoções. No número 4013, por exemplo, a Igreja reconhece essas práticas piedosas do povo, né? A vida espiritual, ela não se limita à participação na liturgia, mas ela compreende também orações e práticas privadas. Então, a vida espiritual, nossa, a gente vive isso, né? Não é só a liturgia. A Igreja Católica não fala que é somente a liturgia, que Deus está presente, que Deus age espiritualmente, que a gente está com Jesus, com Deus. Não. Nas nossas práticas, nas nossas devoções, Deus também está presente e a igreja reconhece isso, né? Depois vai falar do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, para nós católicos, junto com o Pai e o Filho, coadorado e glorificado. Olha que termo lindo, né?
Está no número 150, 150, 174. Está em desde os primeiros credos da igreja, né? Desde os primeiros concílios da igreja católica, né? Desde a Sagrada Escritura, se a gente for ver, se a gente interpretar no espírito da igreja, né? No Espírito Santo mesmo, que é porque a Sagrada Escritura tem que ser interpretada com o mesmo espírito que ela foi escrita, né? Então não é de qualquer forma. E esse espírito é que nos revela, né? Que ele mesmo, junto com o Pai e o Filho, ele é coadorado e conglorificado, né? O Espírito Santo, na igualdade das pessoas divinas, desculpa. Então, existe uma igualdade das pessoas divinas, né? Nenhum é maior, né? O Pai não é maior que o Filho, por quem enviou o Filho. O Filho não é maior que o Espírito Santo, por quem enviou o Espírito Santo. O Pai é maior que os dois. Não. Não existe aqui um subordinacionismo, né? Isso é uma heresia que a igreja combateu no começo desde o começo dos séculos lá, né? Tinha bispos que falavam, né, uma corrente grande, os arianos. Depois a gente pode também fazer um vídeo falando sobre isso, mas muitos afirmavam que o Pai era maior, que o Filho estaria subordinado ao Pai. E o Espírito Santo piorou, né? O Espírito Santo, até determinado momento da igreja, era considerado somente uma força, alguém subordinada, né? Vamos dizer, uma pessoa divina de segunda ou terceira categoria. Isso não existe, né? A gente sabe que isso não existe. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é a razão primordial da unidade nas orações. Olha que lindo. No número 4.132. Se eu não tiver o Denzler, não tem problema, né? Lógico que se quiser adquirir, às vezes a gente gasta com tantas coisas, né? Supérfluas ou importantes até, mas a gente não coloca talvez a nossa fé, né? Aquilo que nós cremos em primeiro lugar, né? Então, o Denzler, olha, ele é um compêndio de todos os símbolos, definições e declarações de fé e moral da Igreja Católica. Ele está mais ligado, ele apresenta aqui as definições de fé, né? Fé, moral, mais a doutrina do magistério. Então ele não vai ter aqui, por exemplo, santos padres, vida de santos, né? Ele não vai ter aqui, ele não tem a Sagrada Escritura, ele somente tem as definições do magistério da igreja. E também não tem todas, lógico, que num livro só desse não teria como colocar todas as definições, os ditos, os escritos dos papas. Então, teve que ter alguma seleção, né, por importância, foi colocado nesse livro aqui, tá bom? Denziger Hahnemann, que o Padre Paulo Ricardo gosta de falar muito, né? Então vamos aqui. O Espírito Santo, nós já falamos, né? Deve-se venerar, aqui tem uma coisa interessante, né? Deve-se venerar de maneira distinta a substância indistinta da Trindade. Então deve-se deve-se venerar de maneira distinta a substância indistinta da Trindade. Não é adequado adorar cada pessoa da Trindade individualmente, mas deve-se tributar à Trindade uma adoração comum. Por esse motivo, não há festas específicas para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas festas da história da salvação. As três pessoas divinas são um só Deus. Então, aqui cair no erro assim, de tentar separar, né? Eu vou adorar só o Filho, a segunda pessoa da Trindade, eu vou adorar só o Pai, né? O Filho não merece adoração. É meio estranho isso, né? Embora a gente vá ver aqui que a gente pode adorar o Espírito Santo, lógico, enquanto pessoa da Trindade, a gente pode adorar o nosso Senhor Jesus Cristo
enquanto verbo, filho encarnado. É lógico, não quer dizer também que a gente não possa adorar o Pai, nós adoramos o Pai em espírito e verdade, Jesus vai falar, né? Mas assim, mas não tendo na nossa mente que a gente está adorando só o Pai. Ou eu estou adorando Jesus, eu adoro só Jesus, né? Ou adorar em Jesus, eu adoro, agora eu vou adorar a divindade de Jesus, Jesus enquanto Deus. Agora eu vou adorar a humanidade de Jesus, Jesus enquanto homem. Isso também não existe. Então as duas naturezas, a divina e a humana em Jesus Cristo, formam uma só pessoa, né? Também a gente vai ver mais para frente, né? Uma outra questão também é que, assim, que eu acho bastante lindo, é que nós, leigos, também somos sacerdotes. Então a gente recebe o sacerdócio comum e os padres, aqueles que são ordenados, né, os presbíteros da igreja, eles exercem um sacerdócio ministerial, que é um sacerdócio que está a serviço dos batizados. Além do sacerdócio de batismo deles, né, que a gente chama de, a igreja costuma chamar de sacerdócio comum, eles têm um sacerdócio ministerial, né? Então, quando a gente reza, quando a gente ora, a gente exerce esse sacerdócio régio, né? Sacerdócio régio, olha que bonito. Então, orando e dando graças, a gente exerce as orações como oferendas espirituais dos leigos. Isso está na Bíblia, né? Em Romanos, salvo engano, Romanos 12, oferecei os vossos corpos, né? Oferecei os vossos corpos, aí a gente entende, oferecei as vossas pessoas, tudo que vocês são e têm como oferendas espirituais agradáveis a Deus, né? Então a gente está exercendo o nosso sacerdócio régio. Aí a igreja vai tratar também, desculpa, eu não falei o número aqui, mas a gente pode ver lá no número 4126, no 4160, ele está tratando desses temas, né, do sacerdócio comum. As orações litúrgicas que são feitas a Deus oficialmente em nome da igreja têm mais força que as orações privadas. Então, olha o que a igreja fala aqui, né? Então, muitos cristãos, muitos de nós pensamos assim, eu vou ficar em casa, né? Eu vou rezar em casa, as orações é a mesma coisa. Não. A gente vê que aqui no número 3758 e outros, vai falar que as orações em comum, em comunidade, e aqui está falando das orações oficiais, as orações litúrgicas, elas têm mais força. Por quê? Depois a gente vai ver isso. Se eu estou rezando aqui hoje, vamos dar um exemplo aqui da liturgia das horas. Toda a igreja no mundo inteiro está rezando a mesma coisa. Então no momento em que eu estou rezando a laudes, por exemplo, que é a oração da manhã chamada de laudes, mais ou menos até 9 horas da manhã a gente reza as laudes. Então o que acontece? Você está em comunhão com toda a igreja que está rezando a mesma coisa. A mesma coisa na liturgia da missa, né? Nós estamos em comunhão, então a nossa oração tem mais poder, tem mais força. Mas, depois vai dizer aqui, vai completar. Mas nem por isso devem ser menosprezadas as orações privadas, as devoções, né? Destaca-se o valor da devoção subjetiva diante dos ataques que a ela se dirigem. Então, além no número 3.845 do Densger, então, além da igreja falar que não pode se menosprezar as orações privadas, a devoção, né? A busca de Deus individual, subjetiva. Além disso, a igreja, além disso, defende, né? Destaca o valor disso. E é contrário aos ataques que a ela se dirigem, que é essa devoção, essas orações privadas se dirigem. Então a igreja não participa disso. Porque hoje em dia, infelizmente, né, a gente tem muitos, às vezes, líderes, às vezes pessoas do alto escalão da igreja, infelizmente, que desprezam, né? Desprezam as orações privadas, não incentivam, né?
fica aquela posição meio ambígua, né? Como se o povo fosse um povo, que nem a gente falava do Espírito Santo, fosse um povo de segunda categoria, né? Que as orações deles não valem para nada, mas nada disso. A igreja, no seu magistério, a igreja, no seu magistério, na sua tradição apostólica, ela defende, ela incentiva, veja, essas orações, né? A devoção subjetiva diante dos ataques, né? Uma outra coisa importante também que a igreja recomenda é assim, o que aconteceu com a renovação da liturgia após o Concílio Vaticano II foi a união entre a oração e a leitura da Sagrada Escritura. Lógico que com a renovação da liturgia, isso fica mais visível aqui na liturgia das horas, mas aqui a igreja também está falando no número, deixa eu ver aqui, no número 4.232. A igreja está falando também da oração pessoal, das suas orações, das nossas orações privadas. Então, usar mais a Bíblia, a Sagrada Escritura, né? E aí a gente vai entrar nos Salmos depois, né? Adoração e veneração de Cristo na oração da igreja. A Cristo corresponde, em virtude de sua obra como redentor, como resgatador, né? Vamos dizer assim, como substituidor, não sei se existe essa palavra, mas ele substituiu a nossa condenação sendo condenado, né? A nossa morte sendo morto. E ele, por isso que ele é resgatador, ele é redentor, né? Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele tem uma dignidade infinita. Olha que lindo. Número 3.909. Cristo deve ser adorado por anjos e homens em suas duas naturezas indivisas. E aqui a igreja cita a carta aos Hebreus, né, que fala disso. Todos os anjos o adorem. No comecinho da carta aos Hebreus, o autor vai citando ali várias passagens para mostrar que Jesus é superior aos anjos, né? Aos homens e aos anjos, ele está superior. Todos os anjos o adoram. Então os homens, nós homens e os anjos, toda a criação deve adorar Jesus Cristo, né? Deve ser adorado juntamente com sua carne numa só adoração, porque a carne de Cristo, a carne de Jesus, em Jesus, está unida com a divindade. Não em duas, a saber, uma adoração para o verbo e outra para o homem, é o que eu estava falando no começo. Então, quando a gente está adorando Jesus Cristo, nosso Senhor, então a gente não está prestando uma adoração somente à divindade de Jesus Cristo. É um erro isso. Que, aliás, existiram também na história da igreja alguns hereges, né, algumas pessoas que exaltavam a divindade de Jesus e diminuíam a sua humanidade, né, como se fosse meio que separada, como se a carne ali fosse só um invólucro, né? A carne, quando eu digo, é a pessoa, né? A carne, quando Jesus se encarna, quer dizer, ele assume a nossa natureza, a natureza humana, né? Ele assume a natureza humana, ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha a natureza divina e na encarnação, através do seio da Virgem Maria, ele assume uma outra natureza, mais uma natureza. Então são duas naturezas, a humana e a divina. Então não tem como mais separar. É uma só pessoa em duas naturezas. Olha que interessante. Então não tem como separar. A adoração a Jesus é adoração ao Verbo encarnado. É permitido dirigir orações à pessoa de Cristo, mesmo sendo ele mediador. Número 3.820. Então, tem esses erros também, houveram na história da igreja, ainda tem até hoje pessoas que afirmam, não, ele é só mediador, né? Ele é um homem muito santo, um profeta poderoso, alguém muito... Outras religiões também criticam o cristianismo como um todo, né? De adorar Jesus Cristo, mas a igreja vai falar que não. É permitido dirigir orações a pessoas de Cristo, mesmo sendo ele um mediador, né? Por ele ter, na sua divindade, assumido a nossa humanidade, ele é um mediador por excelência. Porque nele a humanidade e a divindade estão juntas. Ele faz essa mediação. Dá para entender?
na sua própria pessoa, ele media essa relação, essa comunhão, só que nele é absoluto. Né? Então veja, é algo extraordinário, é muito bonito isso. Né? Na sua própria pessoa ele já realiza essa redenção, ele já realiza essa mediação. E a adoração também do Senhor Jesus, né, presente na Eucaristia. Deve-se prestar culto de latria ao sacramento da Eucaristia. Está nos números 1643 e seguintes, 1656. Né? Adoração ao Santíssimo. Culto de latria, a igreja fala culto de latria. Aqui na introdução à liturgia das horas também vai falar desse culto de latria, né? Diferente, ó. O culto de latria é prestado só a Deus. Então, o mesmo culto que é prestado a Deus, a latria é o culto, né? Esse mesmo culto, essa mesma adoração que é prestada a Deus, é prestado a Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, porque é Deus. O que Jesus falou? Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Né? Então, se é o corpo e o sangue de Jesus, sua alma e sua divindade, é devida adoração, de latria, não é idolatria. Né? Então, ontem foi a festa de Corpus Christi, nós estamos no ano de 2020, onde muita gente não entende de outras religiões, né, de outras denominações cristãs, não entendem o culto que os católicos prestam, o culto de latria, de adoração mesmo, o mesmo culto prestado a Deus, o nosso culto que nós prestamos a Jesus, né, o Verbo encarnado na Eucaristia. Por quê? Por quê? Eles acham estranho por quê? Porque eles não acreditam, né, na transubstanciação. Muitos não acreditam, né? Eles falam de transsignificação, como eu tinha falado no começo. Eles usam outros termos, representa, né? Uma representação. Então eles não têm essa ideia de sacramento que a gente tem, é diferente. Né? A gente pode fazer um vídeo também sobre isso, como eu já falei, né? Então nós católicos também faz parte da oração, adoração ao Santíssimo Sacramento. Também aí a igreja vai defender a veneração dos santos, que não é latria, não é adoração, né? A veneração dos santos é defendida pela igreja como algo permitido e recomendada como algo útil, né? Em que sentido são permitidas as missas em honra dos santos? Aí eu não vou entrar no mérito porque é bastante conteúdo, mas assim, ao contrário de alguns líderes, né, fundadores das igrejas separadas, o que eles falam? Que é inútil você venerar santo, venerar algum santo, né, ler a vida de algum santo, tentar imitar algum santo. Não, a igreja, os papas, né, aqui dessa época, está no número 675, desde o comecinho da igreja. Existia já a veneração dos mártires, né, dos confessores, aqueles que confessavam sua fé. E também a gente tem a questão da veneração de Maria pela igreja, né, como a verdadeira mãe de Deus e do Redentor. A glorificação corporal da Virgem Maria antecipa a glorificação de todos os eleitos. Então, quando é falado assim, da mesma forma que fala-se da veneração dos santos, muitos críticos ali, opositores da igreja, falavam que o louvor a Maria é um louvor mesmo. E a igreja vai defender o louvor a Maria, no número 2326. Então, é válido, é útil, né? Maria, como nas bodas de Caná intercedeu, pode interceder por nós. Os santos também têm não são mediadores entre Deus e os homens, eles não são mediadores, eles são intercessores, né? Eles estão diante de Deus na intercessão, não estão acima de Jesus Cristo, não é nada disso que a gente acredita, mas tem a sua validade, tem a sua utilidade, né? Então as orações privadas nossas, o terço, as ladainhas, né? A gente vê, até eu peguei aqui, ó, esse livrinho antigo já está bem surrado, as orações de poder,
esse livrinho aqui é ótimo. Tem muitas orações, tem ladainhas, tem orações aos anjos também, que aqui a gente não vai entrar no mérito, porque é muita coisa, né? Então eu recomendo, quem não tenha, gente, procure o Denzinger, estudar a nossa fé, estudar a doutrina da nossa igreja, tá bom? Então, agora nós vamos entrar aqui na liturgia das horas. Vai ficar um pouco comprido esse vídeo, mas a gente vai falar de uma forma resumida sobre a liturgia das horas da igreja. Olha o que diz aqui Santo Ambrósio, o bispo Santo Ambrósio. Embora toda a divina escritura exale a graça de Deus, o mais suave é o livro dos Salmos. Então toda a divina escritura, toda a Bíblia exala essa graça, mas o mais suave é o livro dos Salmos. Essa oração, inclusive, é de hoje, lá aqui do ofício das leituras da liturgia das horas. Então está aqui a liturgia das horas. Por que eu li isso? Porque oficialmente muita gente, muitos irmãos das igrejas separadas, eles acham que a gente não lê a Bíblia. O católico não entende da Bíblia, não sabe o que é Bíblia. Então, no momento em que eles encontram alguém que sabe alguma passagem, que cita alguma passagem da Escritura, eles ficam admirados, porque eles acham que a gente não sabe nada de Bíblia. Só que assim, oficialmente a igreja, ela reza a Bíblia todo dia. Ela reza a Bíblia todo dia, todos os dias e todo o dia inteiro. O ofício das leituras, por exemplo, que eu li essa passagem aqui de Santo Ambrósio, que tem salmos e tem também reflexões dos santos padres, da patrística, dos padres apostólicos, dos doutores, dos santos doutores da igreja, além da leitura da oração bíblica, Então você tem aqui, gente, vamos voltar aqui para a oração das horas, esse livro, Esse aqui é o mais resumidinho, é o menor que tem. Ele tem aqui, sumiram as letrinhas aqui, eu vou tentar ler aqui, Laudes, oração das 12 horas, que é chamada de hora média, no meio do dia. As vésperas, que é a tardezinha, de tarde, tardezinha. E as completas, que é a noite. Geralmente antes de dormir, a gente faz a completas, Esse modo aqui, e tem também as outras horas, tem a hora nona, às 9 da manhã, tem às 3 horas da tarde também, que eu não lembro como que chama essa hora, gente. Como eu sou leigo, gente? E eu uso mais